Olha, a pesquisa, claro, é importante, né, para identificar aí o que o cliente pensa. Mas você já parou para pensar também como chamar a atenção das pessoas para que elas comprem uma ideia ou então um produto? Você já deve ter visto aquelas apresentações meio burocráticas, né? Com muito texto, pouca imagem, sem grandes recursos aí visuais e que acabam sendo pouco interessantes. Aí surgiu a SOAP, que significa State of the Art Presentations, ou apresentações no estado da arte, né? É sobre esse jeito novo aí de fazer apresentações que a gente vai conversar agora com o nosso convidado de hoje, que já está aqui com a Sabine também. É isso aí, é Olavo Pereira Oliveira, que é diretor da empresa SOAP e também jornalista. Muito obrigada pela sua presença, um bom dia. Bem-vindo. Obrigado a vocês, Alexandre e Sabine, bom dia. Bom, a gente sabe que aí tem muitas ideias e até produtos que acabam não saindo do papel. E às vezes o que faz essas ideias não alavancarem é justamente essa mal apresentação, né? Isso. Na verdade foi isso que os dois sócios, né, o que criaram a SOAP há 10 anos em São Paulo, identificaram. Porque eles eram consultores justamente de gestão de empresas e viam às vezes ideias muito boas não indo para frente e às vezes ideias que nem eram tão boas sendo implementadas e tentavam entender o que fazia essa diferença, né? E viram que às vezes as pessoas investem muito tempo desenvolvendo um projeto, isso não serve só para quando você quer conquistar um cliente, mas em qualquer situação. Se eu preciso engajar às vezes uma equipe para entrar num projeto, uma mudança de cultura na empresa, ou se eu preciso conquistar um investidor, né, prospectar um investidor novo, ou fazer uma palestra mesmo, motivar as pessoas, enfim, percebe-se que a gente às vezes investe muito tempo na construção do projeto, da ideia, do produto, do serviço, o que for, mas pouco tempo na forma de apresentar ou na forma de contar a história para as pessoas. E na verdade, uma coisa tão importante quanto a outra. É muito comum a gente ver, né, as pessoas passam muito tempo montando apresentações no dia a dia e assim, a apresentação fica pronta 15 minutos antes e vamos embora. E aí não consegue engajar, não consegue, às vezes, ter um raciocínio bem claro, às vezes a pessoa começa a passar por coisas que não eram tão importantes para aquele momento, para aquela audiência. Falta criatividade. Falta criatividade e às vezes falta foco também, né? A questão a criatividade vem depois de você primeiro pensar em ter foco, clareza e objetividade. Aí você pode agregar a isso outros elementos de criatividade, de storytelling, inclusive. Claro, porque aí o cliente acaba nem comprando aquela ideia, porque não entendeu às vezes, né? Exatamente, não tem nem compreensão, né? Exato. Agora, como é que vocês utilizam essa técnica para chamar a atenção das pessoas? Como é que funciona essa técnica, então? A gente foi desenvolvendo essa metodologia ao longo do tempo, né, desses 10 anos. E desde o princípio, né, o que fazia as apresentações da SOAP serem diferentes, né, e naquela época eram só os dois sócios que faziam, não era justamente o recurso visual propriamente dito, porque eles usavam as mesmas ferramentas que todo mundo utiliza no dia a dia. E eles não são nem pessoas de comunicação. Eu sou formado em comunicação, em jornalismo, mas um dos sócios era jogador de vôlei, que depois saiu, abandonou a carreira e foi fazer pós-graduação, e o outro era engenheiro, né, e os dois faziam justamente consultoria. Então, eles começaram, o que diferenciava, o que fazia as pessoas quererem usar essas técnicas nas suas apresentações era que eles, primeiro, antes de pensar na ferramenta, e a ferramenta mais comum do dia a dia para apresentação é o famoso PowerPoint, né? Hoje tem até outras aí saindo, o Prezi, tem, né, o Keynote, mas a ferramenta não era o foco era, antes de pensar na ferramenta, pense na história que você quer contar, pense no roteiro, né? Assim como um cineasta, né, o diretor de cinema não sai fazendo o filme com a câmera na mão. Ele primeiro, qualquer filme começa no papel em branco. Então, a apresentação ela também tem que começar no papel em branco. Agora, a gente sabe que essas empresas devem deixar de ganhar muito, né? Por causa dessa apresentação que não é bem feita. Existe aí algum levantamento, mais ou menos, de uma porcentagem, dependendo do que ela pode perder com essa apresentação mal feita? Olha, existe um levantamento, é uma coisa bem curiosa, né? Um levantamento feito na Europa por um consultor suíço, que dizia que ele fez um cálculo lá entre as horas dos executivos que eram perdidas para elaborar apresentações e fazer, às vezes, apresentações longas demais, sem foco, chatas, era algo em torno de 11 bilhões de euros que se perdia por ano, né? Acho que ele dizia até que talvez a crise na Europa seja por conta disso também. Só que aí que tá, o foco que ele colocou como solução disso é que ele dizia que o problema era o PowerPoint. Não, porque as pessoas ficam usando o PowerPoint no dia a dia, então o que tem que fazer é usar o Flipchart. E o nosso foco é outro, a gente já não acredita... Ferramentas para apresentações tem inúmeros, o Flipchart é uma, quadro branco, você passar um vídeo, enfim, mas o foco não está na ferramenta, está em primeiro você planejar a sua história, uma história com início, meio e fim, né, e com elementos que consigam conquistar a audiência. Agora, para as pessoas em casa entenderem um pouquinho melhor, vocês têm um site onde tem também alguns vídeos para a pessoa saber como fazer essa apresentação, por exemplo. A gente utiliza muito o nosso site como uma plataforma de relacionamento com as pessoas, né? A gente tem muitos fãs no Facebook e a gente tem um livro publicado.
Então, isso ajudou a disseminar muito também a nossa metodologia no Brasil inteiro. Então, no Facebook, por exemplo, é SOAP, S-O-A-P. É SOAP Brasil, porque a gente SOAP tem Brasil. isso. A gente tem um escritório em Portugal e tem um escritório nos Estados Unidos. A gente faz apresentações aí para o mundo inteiro. E o site brasileiro é o soap.com.br, onde a gente tem blog, tem materiais que a gente disponibiliza gratuitos. Maravilha. E tem informações sobre o livro também, super Dá para tirar apresentações. alguma dúvida também? Com certeza, com certeza. Bom, A gente está sempre canal aberto à disposição aí para conversar. Maravilha. E vai ter um curso que a gente vai fazer em Florianópolis, inclusive, para quem se interessar. Que dia no que é o site curso? tem. Vai ser dia 12 de abril. 12 que de é abril. o workshop Legal. Super Onde? Apresentações. Onde vai ser aqui no Hotel Majestic. Tá ótimo, então. Tá bom? Maravilha. Olavo, muito obrigado pela sua participação e um bom dia. Obrigado, você. Obrigado, Bom parabéns dia. pela empresa, então. Valeu. Valeu, obrigado também.